Paz do Senhor, meus amados. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Como eu havia informado para os nossos irmãos, nós, a partir dessa quinta-feira, estaremos falando, meditando com base na lição aqui da CPAD no ano 2010. Eu estava aqui procurando lá por casa e achei essa revista e achei muito propício para os nossos dias. Com base nessa lição, nós estaremos ministrando a palavra de Deus nesta noite. Hoje é 16 de julho de 2020. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, na filial Habitat Brasil, Assembleia de Deus de Rio Branco, no estado do Acre. Quem fala aqui é o pastor Enio, líder dessa igreja local. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos, mas nós estamos assim sentados, tendo visto hoje, nós estamos ainda no período da pandemia, poucos irmãos vindo para a igreja, mas através desse vídeo vai ser alcançado a todos. Está comigo a irmã Evanilda, operadora dessa obra. Eu louvo a Deus pela vida dela. Também convido a você a participar conosco, mesmo em meio a essa pandemia. Nós temos muitos lugares, um afastado do outro, 2 metros. Dá de ter pelo menos aqui umas 10 pessoas, né? Pelo que dá de começar assim. Bem, o assunto que nós vamos tratar nesta noite será os perigos do desvio espiritual. Ou seja, nós vamos falar dos perigos da apostasia, um assunto bastante atual nos nossos dias, como era também atual no dia de Jeremias. Nós queremos usar a base bíblica que está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram manancial de águas viva e cavaram cisterna rotas que não retém as águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Então, com base nesse texto, nós estaremos falando de alguns pontos na vida de Jeremias. Nós vamos mostrar aqui que Jeremias, como profeta chamado por Deus, ele não aceitou aquela situação. Ele não se calou diante de uma tão grande apostasia que estava acontecendo ali no meio de Israel. Nós sabemos que Israel, nesse período, estava vivendo um período de uma grande apostasia. Os irmãos sabem da história de Israel, que Israel sempre viveu assim. Deus levantava um profeta, o povo se animava, o povo se arrependia, e logo, quando o profeta morria, o povo voltava para o pecado, o povo desfalecia. E passamos os tempos, o povo começou a se acostumar com o pecado, mesmo tendo profeta, mas mesmo assim o povo não quis obedecer a palavra. E isso, amados, é uma realidade nos nossos dias também. Por isso que eu quero trazer esta palavra para os nossos amados irmãos aqui da filial, nossa Igreja Habitat Brasil, e também para aqueles que irão assistir este vídeo. Nossa lição, nosso estudo nesta noite
tem 3 objetivos. Primeiro, nós vamos explicar o que é apostasia. O que é esse termo tão falado pelos pregadores? Que, embora seja falado, seja conhecido, não são todos que falam sobre esse tema, porque é um tema que as pessoas não dão muita glória a Deus, porque falar de crises poucos querem falar, até que as pessoas de vez em quando falam sobre crise. Mas a minha palavra nesta noite é: amados, nós devemos falar e aprender como vencer as crises. Esse é o grande objetivo da nosso estudo nesta noite. Então nós vamos explicar o que é apostasia. O segundo objetivo é compreender em que consistia a apostasia de Israel. Em que consistia a apostasia? O que era que Israel estava vivendo? Por que Israel estava vivendo nesse momento de apostasia? Então nós vamos estar falando também. O terceiro objetivo é conscientizar você também de que não podemos compactuar com a apostasia para que não venhamos a perecer. Os irmãos sabem que a apostasia leva o homem para a morte espiritual. Mas o que é essa palavra apostasia? Eu quero trazer aqui para vocês. O que é apostasia? A apostasia é abandono, é a pessoa abandonar a fé, né? Conscientemente dizer: eu não quero mais servir a Jesus. E o interessante é que nós somos livres, nós temos um livre arbítrio que Deus deu ao homem. Deus não vai descer lá do céu porque tu está se afastando de Deus. Não tem aqueles crentes que nós chamamos crente mimado, que olha, se Deus me ama, Ele vai fazer alguma coisa para eu não me perecer, mas eu não quero servir a Ele. Deus respeita a tua posição. Ele vai levar profeta, Ele vai enviar pessoas, mas se o teu coração estiver fechado para Cristo, se você quiser se apostatar mesmo na sua fé, aí não tem jeito. Então a apostasia é isso, amados, é abandono da fé. Então Deus levanta o profeta Jeremias no meio desse caos para advertir o povo a se voltar para Deus. Estamos nós vivendo como se Deus não existisse. A pessoa que vive na apostasia é viver como estava vivendo Israel, viver uma vida cristã como Deus não existe. Você acredita que exista uma pessoa assim na igreja? Eu sempre falo que tem muitas pessoas que vivem na igreja apenas por religiosidade, só para satisfazer a sua consciência. Eu já estou indo na igreja, mas será que Cristo está realmente andando, vivendo na sua vida? Será que você pode dizer assim como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Uma coisa é dizermos que servimos a Ele, e outra coisa é vivermos nas práticas da palavra de Deus. Será que estamos nós vivendo como se Deus não existisse? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você, amado, a irmã que está aqui comigo também. Não será chegado o momento de buscarmos um avivamento mais abrangente?
Será que o modo, a forma como você está, não te incomoda? Eu, às vezes, quando tem uns dias assim que para de, a gente não lê a Bíblia, né? A gente já fica assim: será que a minha vida está bem com Deus? Será que eu estou vivendo realmente uma chama ardente, vivendo o verdadeiro Evangelho? E a terceira pergunta que eu coloco aqui para os amados: um avivamento que nos constranja a voltar à manjedoura, ao Calvário e ao cenáculo. Então são esses três perguntas que eu quero deixar para vocês. O Evangelho tem que nos constranger, tem que fazer com que nós não aceitemos a vida que estamos vivendo, porque a pessoa que não ora, que não lê a palavra, ela está na beira de uma apostasia. Só que a apostasia não começa de um dia para o outro. A apostasia começa devagarzinho. Passa uma semana sem ler, passa 2 semanas sem ler, aí no outro dia você lê: eu tenho que ler a Bíblia. Mas para as pessoas acho que é normal. Não é normal, amados. A pessoa natural precisa tomar café, almoçar, até às vezes a pessoa não consegue não tomar café, mas o almoço principal ela tem que comer, senão ela fica fraca. Assim também é a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual é dessa forma. Então vamos para o primeiro ponto aqui. O que é apostasia nós já falamos, mas o que consistia a mensagem de Jeremias? Jeremias começou a viver nesse ambiente de pessoas que não queriam Deus, que se achava autossuficiente, que vivia na idolatria. Imagine aí comigo, amado, você que conhece uma pessoa que já presenciou as maravilhas de Deus com ele, e olha para ele hoje e vê ele tão diferente com as suas espirituais. Parece que ele nunca fez parte desse momento. É duro, né? A gente até fala: meu amigo, tu não se lembra do tempo que tu era fiel a Deus, que tu servia a Ele? A pessoa vive uma vida tão medíocre, tão fraca na sua vida, que se esquece. Mas lá no fundo ele sabe que Jesus é a verdade. Então a mensagem de Jeremias consistia, quero aqui trazer aqui um resumo, consistia em 3 coisas. Primeiro, o ambiente da época. A sociedade estava se deteriorando economicamente, politicamente e espiritualmente. Imagine aí uma sociedade se deteriorando. Imagine aí, meu irmão. Imagine aí, meu amado que está ouvindo esta palavra. Será que há alguma semelhança com os nossos dias? Estamos vivendo uma calamidade de saúde, uma pandemia, né? Uma crise mundial, aonde está deteriorando a economia, porque os comércios não estão abertos, tendo demissões, como a própria irmã que falou aí no testemunho. A política, né, que não estou falando de política, mas as políticas sociais, porque falta recurso, a crise está aí, e por fim a espiritualidade. Esse era o estado de Israel. Parece que a história de Israel se assemelha muito com os nossos dias, é porque essas coisas se repetem. Estamos vivendo em uma crise sanitária, econômica, falta de emprego, falta de política,
falta de uma vida espiritual. Porque, consequentemente, quando estamos vivendo uma crise como essa, que vem? Vem a depressão, vem a falta de emprego, vem os lares sendo destruídos, vendo as pessoas se voltando para o pecado. Porque quando a pessoa não tem nada para fazer, quando a pessoa está em casa, não está trabalhando, está só como nessa, realmente, muitas pessoas estão em casa, né? Nesse isolamento social, as pessoas vão para o celular, vão para a internet, vão pecar contra Deus. E muitos, em vez de estar buscando a Deus nesse momento que estamos vivendo, estão pecando contra Ele. Segundo o ambiente da época, as guerras dominavam o cenário mundial. Havia guerra, havia peleja, e os nossos dias também não é diferente. Vocês verem aí as guerras que está tendo, os conflitos entre os países, um acusando o outro. Nós vemos aí também, aqui no nosso Brasil, né, que teve aquele maremoto, teve aí uma ação aí da natureza que abalou ali em Santa Catarina. Houve ali uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Começou a vir aquele tufão agitando o mar, né? Muito vento, derrubando poste, água entrando em casa. Então isso, amados, são anúncios de um momento difícil que nós estamos vivendo. E no tempo de Israel havia guerras. A palavra de Deus também era considerada ofensiva. A palavra de Deus era ofensiva. Se o profeta se levantasse, as pessoas não queriam aceitar. As pessoas não querem aceitar a verdade. Mas eu deixo esta palavra ao seu coração. O segundo ponto aqui da mensagem de Jeremias, que era a sua mensagem principal, que a mensagem dela era arrependimento adianta, ou melhor, o arrependimento adiaria o iminente juízo de Judá, executado pelas mãos da Babilônia. O profeta Jeremias dizia assim: olha, se vocês se arrependerem e voltar para Deus, Deus não vai levar, Deus vai adiar este castigo. Mas o que aconteceu com o povo? O povo não ligou para o profeta. Esta palavra até possa chegar até você, você pode não escutar, mas Deus não está satisfeito com esse modo de vida que você está praticando. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar dessa mensagem de Jeremias dessa introdução, era a importância da sua mensagem. Primeiro, o arrependimento é uma das maiores necessidades em nosso mundo moral. Se não tivermos arrependimento, não tem restauração, não tem vitória. Por isso que Jeremias dizia: o caminho é o arrependimento. Segundo, as promessas de Deus para aqueles que são fiéis brilham vigorosamente, trazendo esperança para o amanhã e força para hoje. Esperança para amanhã e força para hoje. Se nós realmente, amados, nos voltarmos para o Senhor e buscarmos a sua presença, Deus vai nos dar esperança para amanhã. Estamos vivendo aí nessa crise, né? O que mais nós temos que ter esperança. Mas não é só ter esperança, é exercitar um arrependimento, é viver uma vida
glorifique ao Senhor. Como a pessoa vai ter esperança no futuro se não está plantando hoje? Não é verdade? Se você não está vivendo uma vida de santidade, qual vai ser o resultado da tua esperança amanhã? Dá de uma pessoa, vou aqui um exemplo secular, dá de uma pessoa fazer um concurso público e ter esperança que vai passar se não estudar. Não dá. Assim não dá também de ter esperança uma pessoa que não tem um momento com Deus diário. Que esperança você vai ter? Mas se você quer ter esperança, primeiro tem que se arrepender dos teus pecados. Tem que mudar de vida, mudar de foco. E você tendo arrependimento e vivendo uma vida com Deus, tu terás uma esperança grande no futuro, porque Deus vai lutar por ti. E ainda mais, não somente no futuro, mas no teu presente Ele vai te dar força. Então, o primeiro ponto desse nosso estudo é o que é apostasia. O segundo, o que ocorreu nessa apostasia de Israel? Constituiu-se esta, de um lado, um abandono do único e verdadeiro Deus, conforme revelado na lei e nos escritos sagrados, e do outro, um apego à idolatria, aos costumes dos povos vizinhos. Então, por um lado, ele abandonou o Senhor, e por um lado, foi adorar ídolos, a prática dos seus vizinhos, a prática dos seus vizinhos, seus países vizinhos, que adoravam Astarote, adoravam Baal, e eles começaram a adorar. Como, amados, vamos deixar de servir um Deus tão grande para servir uma pedra? Só o pecado faz isso conosco. O pecado nos cega. Se o pecado tem te cegado, tem te levado à apostasia, ou à beira da apostasia, se ainda não chegou, te prepara, toma uma posição, homem, toma uma posição, mulher, e volte-se para Cristo. O segundo tópico que nós queremos falar é o que nós acabamos de dizer, falamos ali de uma forma geral, que é o brado contra a apostasia, o brado que Jeremias deu. O Senhor mandou Jeremias se levantar. A palavra de Deus lá no capítulo 2 diz que ele clama. Olha só, a ordem do Senhor era mais do que explícita. Ele disse: olha, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Está lá em Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao 2. O profeta Jeremias haveria de, primeiro, falar em nome do Senhor. E agora aqui me reporto aos profetas de Deus, aos homens de Deus, aos homens que ouvem a palavra de Deus, que ouvem os mistérios de Deus. Jeremias não se calou. Em que tem consistido a tua mensagem? Você tem ficado calado ou você tem realmente dado um brado, dizendo: ei povo, desperta, Deus não te quer assim? E Jeremias começou a falar, conforme aqui o primeiro ponto, diz assim: falaria ele em nome do único e verdadeiro Deus. Todo Israel deveria reconhecer que Jeremias era de fato um autêntico profeta. Por quê? Porque ele não se calou.
e era um autêntico e não um mero crítico social, porque muitas pessoas, quando ouvem um profeta, esse aí só faz crítica, esse aí só fala coisa ruim de mim, esse aí só faz crítica da minha vida. Mas, amados, profeta que é profeta, ele não está aqui para criticar ninguém, ele está para falar as verdades que Deus dá para ele. Possa você aceitar ou não, a mensagem tem que ser dita. E eu posso assim até dizer que Deus está à procura desses profetas, porque nós estamos vivendo na apostasia. Hoje, o que era pecado, hoje não é. As pessoas estão classificando aí agora. Deus não aceita isso, amados. Deus não aceita. A pergunta que eu faço é: como nós temos pregado a palavra de Deus? Ou, no nome de Cristo Jesus, o que nós temos pregado? A semelhança de Paulo, estejamos preparados a fim de expor com ousadia a integridade do Evangelho. Tem gente que só prega coisa boa, só prega vitória, né, que o povo gosta. Nós temos que pregar, mas não o que o povo gosta de ouvir, mas o que o povo precisa ouvir. O que o povo precisa ouvir é uma palavra genuína, uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, o Evangelho de Jesus Cristo. Somente assim teremos condições de erradicar a apostasia. Viver uma vida cristã meia boca, como diz o povo aí, Deus não tem compromisso não. Você está indo para a apostasia, e não adianta depois colocar desculpa. Não, eu saí por causa do fulano e tal. Saiu porque não vigiou e não viveu o verdadeiro Evangelho. O segundo ponto aqui desse primeiro tópico, do brado de Jeremias contra a apostasia, também Jeremias haveria de ser um autêntico e não politicamente correto. Não tem aquele, rapaz, você tem que usar as palavras politicamente corretas, você não pode falar assim. Lembra de João Batista? Ele não tinha papo na língua, ele dizia: raça de víbora, arrependei-vos. E nós precisamos despertar o nosso povo. Ele, tendo como único compromisso a proclamação da palavra de Deus, ousou exortar o rei, os nobres e o povo. Não era qualquer classe, todas as classes ele falava, porque era um autêntico profeta, era um verdadeiro profeta do Senhor. Terceiro ponto, o profeta Jeremias haveria de anunciar ao povo a tragédia que os rondava. Ele deveria anunciar o que a apostasia poderia causar no meio do povo. Jamais seriam castigados pelo Senhor se eles se voltassem. Não lhe pertencia os pactos, não estava o santo templo em sua terra, porque seriam eles castigados por Deus? Eles não eram de Israel, eles não eram filhos de Deus. Segundo eles, achavam que não poderiam, mas o profeta Jeremias estava lá para dizer: olha, se vocês não se arrependerem, não tem esse negócio de
israelita. Não tem esse negócio de filho de Deus. Não tem esse negócio de dizer, eu sou chamado por Deus. Se não se voltar, não tem esse negócio de dizer, eu sou filho de crente, meu pai é isso, meu pai é aquilo, eu estou na igreja há 30 anos. Não tem esse negócio. Satanás não respeita se tu é pastor, se tu é evangelista, se tu é quem for. Tem que ter uma vida no altar. E amados, nós precisamos dizer para a igreja o que está ameaçando a existência dela. A frieza espiritual está ameaçando a igreja, mas como diz a palavra de Deus, que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Então desperta tu que é igreja. Hoje, em meio a essa pandemia, temos ouvido e visto muitas pessoas, eu sou igreja, tem no Facebook, tem tudo aí, eu sou igreja, igreja sou eu. As pessoas não estão falando muito sobre isso, né? Mas tu está realmente sendo igreja? Tu está realmente buscando ao Senhor? Porque na igreja aqui, no templo, né? Que a igreja somos nós verdadeiramente, nós passamos às vezes 2 horas aqui. Quanto tempo tu passa, né? Está passando essa pandemia em audiência, em culto a Deus? Isso fala muito conosco. Quanto tempo você está dedicando a sua vida? O culto era 2 vezes na semana, os dias do culto. Quanto tempo você está disponibilizando para o Senhor? Jeremias, contudo, adverte-os: tal impunidade era ilusória. Se não se arrependesse, muito sofreria sobre o poder da Babilônia. Temos falado a verdade à nossa geração? Nós temos falado a verdade? Ou a vimos iludindo com falácia e ilusões? Não, Deus vai me levantar. No último dia lá, pessoas já falam muito isso, tu até comentou, né? Que a pessoa fala que tem uns que no último dia Deus, pessoa que não é crente, mas o crente, eu conheço muitos crentes que se afastaram